Olá, boa noite, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. É um prazer, uma grande alegria poder estar participando dessa semana, tratando de um tema tão importante que é a violência doméstica. Na verdade, eu quero tratar deste grave problema e oferecer algumas respostas a esse mal. Eu agradeço ao pastor Renato pelo convite e minha oração é que o Evangelho do Senhor Jesus Cristo possa trazer consolo e conforto àqueles que experimentam ou que passam por situações desse naipe, mas também possa confrontar de forma efetiva a igreja evangélica brasileira. Portanto, eu queria convidar você inicialmente a curvar sua cabeça, fechar os seus olhos. Nós vamos orar e pedir que o Senhor abençoe esse momento em nome de Jesus. Oremos. Senhor, nós queremos te bendizer por sua bondade e graça e por sua misericórdia que se faz presente nas nossas vidas, pela tua benignidade que se renova a cada manhã. Pedimos que o Senhor possa iluminar a tua palavra e que a gente possa ser confrontado pelas Escrituras e entender aquilo que o Senhor tem a dizer aos nossos corações. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Inicialmente eu gostaria de ler 3 versículos da palavra de Deus, 3 textos das Escrituras, a fim de que entendêssemos o que a Bíblia trata, o que a Bíblia diz, por exemplo, a respeito da violência. Todos esses 3 versos, eles se encontram em Provérbios. Primeiro nós vamos ler Provérbios capítulo 3, verso 31. Provérbios capítulo 3, verso 31, que diz: não tenha invejas do homem violento, nem escolha nenhum dos seus caminhos. Deixa-me repetir. Não tenhas inveja do homem violento, olha o que o texto diz, nem escolha nenhum dos seus caminhos. Provérbios, segundo o texto, Provérbios capítulo 13, verso 2. Do fruto da boca o homem come o bem, mas o apetite dos prevaricadores alimenta-se da violência. Deixa-me repetir. Do fruto da boca o homem come o bem, mas o apetite dos prevaricadores alimenta-se da violência. E o último texto, também em Provérbios, capítulo 16, verso 29, que diz: o homem violento alicia o seu vizinho e guia-o por caminho que não é bom. Mais uma vez, o homem violento alicia o seu vizinho e guia-o por um caminho que não é bom. Bom, meus amados e queridos irmãos, mesmo com todos os avanços, digamos assim, alcançados pela sociedade brasileira após a aprovação da Lei Maria da Penha, os números relacionados à violência doméstica no Brasil ainda impressionam de forma significativa. De acordo com a Pesquisa Nacional de Saúde, 2,4 milhões de mulheres sofreram uma agressão de alguém conhecido. Veja bem, 2,4 milhões. E eu estou falando de um número antes da pandemia, porque segundo as estatísticas, a pandemia de coronavírus acentuou a violência contra as mulheres em suas casas. Além disso, dos 4 mil, e eu estou tratando também ainda antes da pandemia, 762 assassinatos de mulheres registrados no Brasil em 2015, 50,3 foram cometidos por familiares. Olha que número impressionante. Em 2015, dos 4.762 assassinatos de mulheres registradas no Brasil, 50,3 foram cometidas por familiares, sendo que em 33,2% desses casos, o crime foi praticado
pelo parceiro, pelo marido ou pelo ex, o que também nos leva a um número de impressionar, na verdade um número extremamente impressionante, 33,2% de mulheres que morreram em 2015 foram assassinadas pelos seus parceiros e por seus maridos. Outro estudo nos mostra também números extremamente assustadores. Por exemplo, 40%, alguns chegam a afirmar, das mulheres que sofrem violência doméstica se declaram evangélicas. Isso mesmo, deixa eu repetir. 40% das mulheres que sofrem violência doméstica se declaram evangélicas. O que faz com que eu e você sejamos tomados de perplexidade. Até porque é comum que tanto você quanto eu, e como nós, entendêssemos e compreendêssemos que numa ambiência cristã, onde pessoas foram regeneradas, pelo menos é a ideia que se tem, pelo Espírito Santo, salvas por Cristo, não há possibilidade, ou não haveria possibilidade, de que tivéssemos tantas pessoas assim, que agissem de forma abrupta e tacanha contra as suas mulheres. Agora, infelizmente, muitos maridos que se dizem cristãos, e eu quero enfatizar isso, abrir esse parêntese, que se dizem cristãos, têm usado a Bíblia de forma errada, justificando assim a violência contra suas esposas e filhos. E nessa perspectiva, eles, ou estas pessoas, tomam empregados, ou tomam melhor, emprestados, alguns versos bíblicos, fundamentando assim atitudes descabidas e absolutamente antibíblicas. Se não, vejamos, por exemplo, é comum você ver os homens pegando o texto de Efésios, capítulo 5, verso 22 e 23, dizendo: as mulheres sujeitem-se a seus maridos, porque ele é o cabeça da mulher. Ou em 1 Coríntios, capítulo 14, onde o texto diz: as vossas mulheres estejam caladas nas igrejas, e se quiserem aprender, e eu estou parafraseando o texto, interroguem em casa os seus próprios maridos. Então, você vai perceber que alguns homens que se dizem cristãos usam da prerrogativa de que possuem autoridade sobre as suas mulheres, e que em virtude disso, ela lhes deve não somente submissão, mas subserviência. E quando se não tem isso, ou quando se fere esse pressuposto, segundo a interpretação dessas pessoas, obviamente se justifica algumas ações abruptas. Infelizmente, esses dois versículos bíblicos têm sido usados por aqueles que eu chamo de aproveitadores. Em alguns casos, nós podemos até mesmo chamá-los ou denominá-los de canalhas, que em nome da fé interpretam o texto de forma isolada para atacar e humilhar as suas mulheres dentro de casa. E essa violência se faz presente não somente do ponto de vista da agressão física, mas também mediante desprezo, gritos, xingamentos e outras coisas mais. Se não bastasse isso, muitas mulheres cristãs, por não terem um entendimento correto daquilo que Paulo quis dizer em suas epístolas, ou aquilo que Paulo quis transmitir, desenvolvem por medo uma ação, uma atitude subserviente à violência, quer verbal ou, em casos mais extremos, física, imposta por seus maridos. Para piorar a situação, caro irmão e irmã, as mulheres têm sido tomadas, ou boa parte delas, pelo medo, em virtude das ameaças dos seus cônjuges, que, de certa forma, desejam levá-las a um estado de obediência tal, que fazem com que elas temam de que essas situações ou circunstâncias sejam expostas diante da igreja. Em virtude disso, muitas aceitam o abuso, experimentando assim um inferno
em suas vidas e em suas casas. Bom, eu estou fazendo uma leitura inicial de casos de agressão e de violência, quer verbal, quer emocional e até mesmo física, em lares de pessoas que se dizem cristãs e que de fato não são. E uma leitura efetivamente de um tempo pré-pandemia. O problema é que, com a pandemia, os casos de violência doméstica se multiplicaram significativamente. E o problema, às vezes, é que os homens usam da Bíblia para justificar isso. Por exemplo, ela era para ser submissa e ela não é, e por ela não ser submissa eu acabei perdendo o controle e acabei agindo como não deveria agir. Ela tem falado algumas coisas ou dito algumas palavras que têm despertado a ira no meu coração e por causa disso eu agi dessa forma. Se ela agisse de outra maneira ou se ela se comportasse de outra forma, eu não teria sido violento. É o que alguns dizem o que de fato é um grande absurdo. Na verdade, o problema da violência doméstica na pandemia de coronavírus só aponta de fato para aquilo que efetivamente a sociedade já tem vivenciado há tempos. E não somente a sociedade, infelizmente, a própria Igreja de Jesus. Agora, antes de tratar especificamente da forma como cristãos, ou como os cristãos devem lidar com a violência doméstica, eu gostaria de fazer 4 afirmações. Eu pediria, portanto, toda atenção a essas afirmações. A primeira afirmação que eu gostaria de fazer é que a violência doméstica é pecado. É isso mesmo, né? Nada justifica a violência doméstica. O fato de um homem erguer a mão contra a sua esposa, o fato de um homem achar que por ser ou por ter autoridade na sua família ele pode fazer o que quiser, contrapõe-se efetivamente ao ensino das Escrituras. Porque as Escrituras ensinam de forma absolutamente clara que o papel do homem deveria ser amar, cuidar e proteger a sua mulher. Eu vou repetir isso. Deveria ser amar, cuidar e proteger. Ora, o próprio texto de Efésios diz que o homem deve amar a sua mulher assim como Cristo se doou por ela, ou como Cristo amou. Portanto, o protótipo, o modelo, o parâmetro, o esboço a qual nós devemos nos mirar, efetivamente é Cristo. E Cristo, ele amou a sua igreja. Então, portanto, a mulher tem que ser amada pelo seu marido, e ele precisa cuidar dela assim como Cristo cuidou da igreja. A gente olha, por exemplo, para esses 2000 anos de história da igreja, a gente vai perceber efetivamente que nada faltou à noiva do Cordeiro. O Senhor, durante todo esse tempo, tem tratado com providência e tem trazido à igreja sustento para as suas necessidades, o que nos leva também a entender que o homem não somente deve amar, mas cuidar e também proteger a sua mulher e família, e não violentá-los. Então, numa sociedade onde tudo foi relativizado, numa sociedade onde a violência se faz presente, é absolutamente importante e mistério e fundamental que a gente entenda que, como cristãos, nós não podemos andar segundo o curso desse mundo, nem tampouco andar por esse caminho. Lembre-se que os versículos que nós lemos no início falam efetivamente de caminhos. A violência é um caminho, é a escolha de um caminho, a qual nós não somos chamados a traçar. Lembre-se que o texto vai falar, ou os textos que nós lemos apontam para um tipo de percurso, ou um tipo de ação, de atitude, que não deveria caber a nós. Portanto, a afirmação que eu gostaria de fazer numa sociedade onde se tornou absolutamente normal a violência doméstica é de que nós, como cristãos, precisamos entender que ela é pecado e que, segundo as Escrituras, os homens deveriam amar, cuidar e proteger a sua mulher e não violentá-la fisicamente. A segunda afirmação que eu gostaria de fazer é que a violência doméstica afronta a santidade de Deus. Deus é um Deus santo,
Deus é um Deus que não compactua com esse tipo de comportamento, esse tipo de atitude, de ação absolutamente promíscua. Violência doméstica não é somente pecado, violência doméstica afronta a santidade de Deus. Terceiro lugar, a violência doméstica é uma expressão de uma sociedade caída, má e absorta em depravação. Eu vou repetir isso. A violência doméstica é a expressão de uma sociedade caída. Caída por quê? Porque Deus não projetou o homem para que ele dominasse a mulher a ponto de escravizá-la e de violentá-la. Deus não criou o homem dentro de uma perspectiva em de que a mulher fosse simplesmente o seu serviçal. Não, a mulher foi criada por Deus para que fosse sua parceira, auxiliadora, e que ela, a fim de que ela desenvolvesse uma submissão, e essa palavra submissão não parte dentro de uma perspectiva de inferioridade, mas é uma missão que caminha paralelamente à missão do marido, que visa juntos na construção da família glorificarem a Deus. Então, portanto, a violência doméstica, ela é a antítese disso, ela aponta para uma sociedade caída, má, pérfida e absorta em depravação. O que nos faz lembrar efetivamente de Efésios capítulo 2, que fala que o mundo sem Cristo anda segundo os princípios, os valores do príncipe da potestade do ar, fazendo a vontade da carne, desobedecendo efetivamente a vontade do Deus Todo-Poderoso. A quarta afirmação que eu gostaria de fazer é que a violência doméstica aponta para o desajuste em que a humanidade caída, ou o desajuste em que a humanidade caída chama mal de bem, bem de mal, luz de escuridade e escuridade de luz. Deixe-me repetir. A violência doméstica aponta para o desajuste que a humanidade caída tem feito, ou tem desenvolvido, ou seja, que é a inversão de valores, chamando mal de bem, bem de mal, ou luz de escuridade e escuridade de luz. Agora, talvez você esteja perguntando, pastor, de fato, eu entendo, eu compreendo de que a violência é um caminho que não deveria ser traçado. Eu entendo também que nós vivemos num tempo extremamente mau, em que a violência se perpetua. Compreendo também que a pandemia tem nos levado a um estado de pânico e de pavor. O que fazer? Como a igreja deve lidar com esse problema da violência doméstica, não somente na pandemia, mas também fora dela, ou quando nós passarmos por essa situação especificamente falando? Algumas dicas que eu gostaria de trazer aos queridos irmãos que nos assistem nessa noite. A primeira dica que eu gostaria de trazer é que nós precisamos voltar às Escrituras, deixando com que a Bíblia norteie os relacionamentos familiares. É claro, obviamente, eu estou falando nesse caso entre marido e mulher. O problema é que a gente tem sido norteado, ou a gente norteia as nossas relações, ou os nossos relacionamentos, não por aquilo que as Escrituras dizem, mas por aquilo que esse sistema mundano, maligno, absorto em pecado, em relativismo, determina. Nessa perspectiva, nós abandonamos a palavra de Deus e seguimos Hollywood. Nessa perspectiva, nós abandonamos a palavra de Deus e seguimos aquilo que as novelas televisivas querem impor, fazendo com que a gente desenvolva relacionamentos absolutamente circunstanciais, onde o que importa é a satisfação e o prazer, descartando na lata do lixo alguém, ou quando alguém não serve mais para nada. Então, portanto, nós precisamos entender que a violência é um problema, precisamos compreender que ela faz parte do nosso cotidiano, e infelizmente as nossas igrejas, elas sofrem com esse problema, compreender que isso é pecado, que isso fere a santidade de Deus, e em virtude disso nós precisamos trazer as Escrituras novamente para as nossas igrejas, para as nossas comunidades cristãs, e fazer com que a Bíblia norteie os nossos relacionamentos familiares e, claro, relacionamentos entre marido
e mulher. Em segundo lugar, é importante não somente voltar às Escrituras, mas ensinar à luz da palavra de Deus o que significa, por exemplo, ser homem, o que significa masculinidade. Eu tenho falado isso, por exemplo, no livro que eu escrevi, Masculinidade em Crise. Uma das dicas ou uma das sugestões que eu acho que nós precisamos trazer para as nossas igrejas é a desconstrução do machismo. É interessante que a gente tem vivido um tempo em que algumas pessoas acham que masculinidade está relacionada com ogrice. Alguns acham que masculinidade está relacionado com a incapacidade de desenvolver sensibilidade, amabilidade, afetividade. E nessa perspectiva, a gente vai vendo o embrutecimento masculino em alguns aspectos, fazendo com que o machismo se faça presente nas relações entre homens e mulheres, o que contribui efetivamente para uma resposta familiar absolutamente em desacordo com aquilo que as Escrituras nos ensinam. Então, ensinar à luz da palavra de Deus o que significa ser homem, significa desconstruir o machismo. Também significa construir na identidade do homem cristão o conceito que maridos precisam amar. Não somente isso, cuidar, proteger e lidar com suas mulheres conforme a palavra de Deus ensina. Eu lembro de certa ocasião em que uma moça casada contraiu um tipo de enfermidade e infelizmente aquela casa havia uma separação, um divórcio familiar quanto às finanças. O dinheiro do marido era dele, o dinheiro da esposa era dela. Não haviam projetos nem planos em comum. Ela ficou doente e ela não tinha dinheiro para comprar o remédio, o antibiótico que o médico tinha passado. E ela fala com o marido, e o marido fala o seguinte: olha, eu posso emprestar o dinheiro a você. É interessante, né? Em vez de ele entender ou ter entendido ou compreendido de que ela era carne da sua carne, osso dos seus ossos, e de que ele precisava cuidar da saúde dela, assim como Cristo cuidava da igreja ou cuida da igreja, ele age de forma absolutamente diferenciada, tratando sua esposa como a Bíblia reprova. Então, portanto, a necessidade de que se construa na identidade do homem cristão o conceito que maridos precisam amar, cuidar, proteger e lidar com suas mulheres. Porque quando você constrói isso, quando você estabelece isso, isso encarna no coração dos homens, isso promove uma capacidade para que ele possa resistir à possibilidade palpável, tangível, proveniente de uma tentação que surge de tentar afrontá-la e lidar com ela como as Escrituras não autorizam. Em terceiro lugar, eles precisam, ou nós precisamos, numa sociedade autoritarista, desconstruir o conceito de arbitrariedade, construindo em paralelo uma visão coerente entre autoridade e submissão. E é muito complicado isso para algumas igrejas, porque a filosofia reinante em alguns lugares manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então, nessa perspectiva, se a Bíblia diz que a mulher ela tem que ser submissa e não se sabe fazer uma exegese, uma hermenêutica do texto, o que significa autoridade e submissão, estabelece um sentimento de autoritarismo, onde às vezes acaba desembocando em violência. Isso tudo nos faz pensar e entender que o povo de Deus tem sido destruído porque falta entendimento, porque falta conhecimento, erra porque não conhece as Escrituras, ou porque faz uma interpretação absolutamente equivocada daquilo que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus nos ensina o que significa autoridade e ensina também o que significa submissão. E esses comportamentos, essas percepções, essas cosmovisões precisam ser compreendidas não à luz do nosso tempo, mas à luz da palavra do Senhor. Em terceiro lugar, ou terceira dica, a igreja precisa ensinar também, à luz da palavra de Deus, o papel da mulher na família e sociedade, tratando de aspectos como feminilidade. Eu precisaria de tempo para tratar disso, né? Eu fiz um seminário que eu apliquei
no Acre, há cerca de um ano aproximadamente, quando eu tratei sobre feminilidade e feminismo. Eu falei sobre isso também para as mulheres da minha igreja, né? Eu acho que é um tema que precisa ser abordado e ser tratado de uma forma muito mais abrangente para que a gente entenda a complexidade disso. O que a gente vê hoje, dentro da sociedade de inversão de valores, é que muitos homens têm sido feminizados, e eu falo isso no meu livro, mas muitas mulheres também têm sido machificadas, perdendo a doçura e a feminilidade, o que acaba promovendo também choques relacionais. Segundo lugar, é importante também que as mulheres aprendam a diferença entre submissão e subserviência, o que significa uma coisa e o que significa a outra. E em terceiro e último lugar, o papel da mulher na família, na academia, ou seja, na universidade e no trabalho. As Escrituras trazem lâmpada ou luz para os nossos caminhos nesses aspectos também. A quarta dica que eu gostaria de trazer é que a igreja precisa lidar com severidade e firmeza com homens que cometem violência doméstica. E essa seriedade e firmeza precisa, às vezes, redundar em denúncia à polícia, a fim de que os covardes paguem por seus crimes. Infelizmente, eu tenho visto pastores aconselhando as mulheres o seguinte: não, você está apanhando, mas ore para que você não apanhe mais. Ore para que Deus tenha misericórdia dele. Ore para que Deus se compadeça dele, para que ele possa se converter. Infelizmente, algumas mulheres, ouvindo os conselhos dos seus pastores dessa perspectiva, acabaram ou foram assassinadas, perderam as suas vidas, seus sonhos, simplesmente porque seus maridos não mudaram. A violência doméstica, ela é injustificável. Não dá para tratar de assuntos ou de situações deste tipo com a moleza ou com uma percepção díspare, equivocada das consequências de uma mulher ou que uma mulher pode sofrer ou experimentar. Homens que costumam bater em suas mulheres precisam ser denunciados à polícia e responder segundo a Lei Maria da Penha e serem enclausurados pelos crimes cometidos. E a igreja não pode calar-se diante dessa situação. Em quinto lugar, ou quinta dica, a forma com que a gente pode lidar com isso também é ajudando os casais em suas crises. Veja bem, eu entendo que pode existir um caso atípico, onde em meio à turbulência alguém perca o controle, e às vezes é a esposa mesmo que pode ter perdido o controle e acabe jogando uma coisa no marido, ou o marido jogando alguma coisa na esposa, e aquilo tenha produzido algum tipo de machucado ou de ferimento, não somente físico e emocional. Entendo que um caso assim não significa necessariamente o caso de alguém que vive debaixo de violência doméstica. Em situações desse naipe, a igreja precisa ajudar os casais em suas crises, instruindo-os à luz da palavra de Deus a desenvolverem no lar uma ambiência de perdão, misericórdia e esperança. Em último lugar, para encerrar, diante de tudo isso, Cristo precisa ser apresentado, anunciado, proclamado como fundamento da família, como fundamento do casamento, como fundamento do lar, como aquele que é absolutamente capaz, não somente de mudar, mas de transformar a vida do indivíduo, da pessoa, do casal, da família, tudo isso para a glória de Deus. A violência doméstica é um problema grave e é inadmissível. Nós não podemos lidar com ela com parcimônia. É mistério e fundamental que lidemos com essa situação e com essa circunstância com firmeza,
mas também com misericórdia, oferecendo às pessoas a esperança que se encontra efetivamente em Cristo. Se por um lado o mundo está perdido, absorto em relativismo, por outro, nós temos a palavra de Deus, que é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos, e que pode nos ajudar em meio às trevas, em meio à dor, em meio à angústia. Quem sabe, você que está me assistindo, você que está ouvindo aquilo que eu estou a dizer, talvez seja o momento de você confessar seu pecado, ou seus pecados a Cristo. Talvez seja o momento de você pedir ajuda em virtude das lutas, dos conflitos que você tem vivenciado. Ou se, quem sabe, a violência se tornou uma marca constante, talvez seja a hora de você, como diz o ditado antigo, pegar esse boi pelo chifre e acabar com essa situação de uma hora para outra, antes que isso que acabe com a sua própria vida. E aos pastores eu digo, lide com seriedade, lide entendendo que isso é um caso grave, sério, e que necessita de graça, bondade e da misericórdia de Deus. Que o Senhor os abençoe rica e graciosamente. Quero convidar você nesse momento a curvar sua cabeça, a fechar os seus olhos, e nós vamos orar. Pai querido, peço que o Senhor, pelo poder que há no nome de Jesus Cristo, possa abençoar aqueles que ouviram essa palavra e que, por algum motivo, talvez estejam vivendo ou experimentando esse tipo de problema nas suas casas. Traz a essas pessoas graça, sabedoria, esperança e vida. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. E amém. Deus abençoe e até a próxima, se Ele assim permitir.